Olá para o pessoal que está chegando agora, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de Fundamentos 3. É o nosso último módulo da ICBL Recicla e eu tenho certeza que vai ser bênção como os outros foram. Vamos orar, pessoal? Vamos orar para a gente poder aí começar a falar sobre esse princípio. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade, agradecer, Senhor, pela tua graça, pedir, Espírito, que o Senhor, nesse início de estudo, de mergulho no conhecimento, que essas revelações, elas se tornem, na nossa vida, algo prático. Nós desejamos que todo conhecimento seja internalizado e possa se tornar uma revelação e fazer parte de quem somos. Então nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos ajudando a compreender tudo aquilo que nós vamos falar, discutir, que nós vamos aqui, Senhor, nos expor a esse conhecimento tão poderoso, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por aqueles que não poderão estar, mas eu tenho a certeza que, independente do tempo que essa matéria, que esse vídeo vai chegar a alguma pessoa, será impactante da mesma maneira, porque em nós reside uma unção, e essa unção ela vai tocar a vida das pessoas no nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, vamos aí entrar no primeiro capítulo, na primeira lição de Fundamentos 3, e esse módulo ele começa de uma maneira muito interessante, porque ele começa falando exatamente sobre esse princípio que é tão importante para a vida de cada um de nós. Todos nós sabemos que a vida ela é feita de semeadura e colheita. E todos nós precisamos aprender a semear a honra como liderados. Por quê? Porque quando eu semeio honra como liderado, eu estou semeando uma colheita na minha liderança. Quando nós desonramos pessoas, nós estamos semeando desonra para a nossa liderança. Obviamente que isso não nos exime e não vai impedir de que a gente passe por momentos difíceis. A gente pode, mesmo semeando honra, passar por momentos de desonra. A gente pode, mesmo semeando honra, a gente pode passar por momentos onde liderados nossos nos desonrem. Mas o importante é que nós façamos uma semeadura correta como liderados. Tudo bem? Então não importa se a sua posição é uma posição de líder ou é uma posição de liderado, o princípio da honra ele é extremamente importante para que você seja honrado em algum dia. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos aí partir para a lição. Então, nós estamos abrindo esse assunto, que atinge o nosso convívio social, nossa família, igreja, que é a importância da prática da honra, ok? Mas a gente precisa compreender, gente, que honrar não é somente elogiar a pessoa ou, elogiar a pessoa ou as suas atitudes. Não é somente isso. Não é algo a ser oferecido apenas àqueles que merecem, que é um grande equívoco que nós, principalmente ocidentais, temos de semear honra somente a quem a gente acha que merece. Honra está associado à posição. Honra está associado à autoridade que aquela pessoa está manifestando, que é a autoridade do próprio Deus. Honra também não é apenas para aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós,
E honra não é apenas presentear. O ato de honrar é uma postura de vida, por isso desenvolveremos essa lição apontando tópicos importantes a respeito desse assunto que atinge todas as áreas. Por quê, gente? Porque a honra é um princípio instituído por Deus e nós devemos observar com zelo, com cuidado. Vamos ver aqui o que significa a palavra honra? A palavra honra aparece inúmeras vezes nas Escrituras, tanto na primeira aliança, que é o Antigo Testamento, quanto na segunda aliança, que é o Novo Testamento. A atitude atribuída à honra pode ser identificada em larga escala na Bíblia, mesmo quando a palavra em si não é citada. O ato de honrar, a atitude honrosa e suas consequências são atribuídas a grandes homens e mulheres, bem como a atitude de desonra e suas consequências são retratadas por diversas pessoas nas Escrituras. Agora, como transformar uma palavra ou uma atitude em um estilo de vida que traz transformação? Talvez essa seja uma pergunta que todos nós que estamos assistindo essa aula possamos fazer. Como fazer da honra um estilo de vida? Como viver uma vida de honra, uma vida honrosa? A honra, gente, é uma chave poderosa para nós nos aprimorar em todas as áreas da nossa vida, além de ser essencial para recebermos plenas recompensas. Então, quando eu honro, essa honra traz consigo recompensas. Agora, como que eu posso acessar essa chave? Como que nós devemos honrar? Muitas vezes nós não atentamos para o nosso proceder com pessoas que nos cercam e fazem parte do nosso cotidiano. Por essa razão, acabamos por perder uma oportunidade incrível que pode trazer benefícios poderosos para as nossas vidas. É necessário considerar também que a honra não é vinculada apenas a uma área de vivência. Não é algo a ser ofertado por meritocracia de quem recebe, ok? Eu honro meus pais, mas não vejo razão para honrar meu chefe. Então, a gente precisa rever esse princípio da honra, porque deixa eu falar algo com vocês que muita gente desconhece. A honra, gente, ela não é apenas ofertada na vida de quem está sobre nós. Existe honra para quem está acima de nós, honra para os nossos iguais e honra para quem está abaixo de nós. Tudo bem? Os nossos liderados também precisam ser honrados. Ok? Então, o princípio da honra, gente, não é algo que eu apenas dou por reconhecimento de alguém que esteja acima de mim. Eu preciso compreender que a vida vai me oferecer oportunidades para ser alguém de honra. Ok? E qual é o primeiro lugar que eu sou desafiado a ser uma pessoa de honra? Na minha família. Ok? Porque nós temos uma tendência, por conhecer as debilidades das pessoas da nossa família, de não honrá-las. Ah, eu sei honrar o meu líder quando vem na minha casa. Eu sei honrar os meus liderados quando eles vêm à minha casa, mas muitas vezes os cuidados que nós dispensamos para essas pessoas que precisam ser honradas tanto quanto as pessoas da nossa família. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, nós temos uma tendência a fazer o seguinte: quando vem uma visita na minha casa, eu pego os melhores copos, eu pego os melhores pratos. Mas quem mora com você, você diz assim: você não precisa não. Você não precisa não porque você é de casa. Eu estou desonrando essa pessoa. Estou perdendo a oportunidade de semear na minha família a honra. Ok? Então, quando eu estou em casa, eu preciso servir as pessoas que convivem comigo da mesma maneira que eu sirvo as pessoas que estão fora da minha casa. Meus líderes,
meus liderados, porque honra também deve ser aplicado dentro do princípio da família. Ok? Por exemplo, você arrumar uma mesa de café da manhã para sua família. Qual é o nome disso? Honra. Você fazer um jantar especial. Honra. Ok? Você arrumar o quarto daquela pessoa, fazer alguma... Você está honrando. E o que isso nos ensina? Quando a gente começa a honra dentro de casa, gente, a honra, ela se torna um hábito. A gente fala tanto de estilo de vida, né? Mas o que é um estilo de vida? É algo que eu faço repetidas vezes. E onde é o lugar que eu posso, repetidas vezes, honrar? A minha casa. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, vamos aqui ler. Olha o que diz aqui, ó. Ninguém nos conhece melhor do que a nossa família. Essa estrutura criada por Deus é o primeiro local do que, gente? As experiências que formam quem somos. E ao nascer de novo em Deus, é o primeiro local onde os ensinos que recebemos através da palavra precisam ser o quê? Exercitados, bem como o fruto do Espírito. Então, entenda, a minha família é um laboratório de honra. É o lugar aonde eu vou exercitar, principalmente porque eu já conheço os defeitos das pessoas que moram comigo. Então, ali começa a honra sem o mérito. Porque nós temos uma tendência de assim, não, eu vou honrar porque fulano merece. Honra não é por merecimento, não é por mérito. Ok? E a nossa família é um lugar onde, geralmente, nós julgamos que as pessoas não mereçam por causa dos seus defeitos, por causa de suas falhas. Ok? Vamos lá. Hoje, devido a várias questões ao longo dos anos, o conceito de família tem se deteriorado. Muitos filhos não reconhecem seus pais como figuras de autoridade em suas vidas. Muitos pais tratam seus filhos como uma obrigação e não uma herança do Senhor. Muitas esposas desvalorizam seus maridos. Muitos maridos amam mais as suas paixões e vontades do que suas esposas. E a igreja e os cristãos, como estão se comportando nesse tempo de apostasia? Então, a gente, às vezes, está desonrando as pessoas da nossa casa. Como, gente? Não dando tempo, não servindo, não dando o melhor para as pessoas da nossa casa. Ok? Isso é desonra. Ok? Não reconhecendo a posição de autoridade que eles têm, não dando ouvidos. Ok? Não chegando no horário, não prestando contas. Ok? Quando você compra alguma coisa, você precisa prestar contas. Por exemplo, se você é casado, você precisa prestar contas ao seu cônjuge. Quando você não faz isso, você está desonrando. Ok? Olha que coisa interessante aqui. Se seus pais não são cristãos, você não deve honrá-los? De maneira alguma. A palavra é bem clara ao determinar esse mandamento. E isso não é válido apenas para os pais que consideramos serem dignos de honra, mas para todos os pais, independente das virtudes e defeitos que tiverem. Ok? O mesmo vale para o cônjuge. Não abra mão de seu marido ou esposa porque ainda não conheceu o evangelho ou porque ainda precisa ser tratado ou curado em algo. Persevere com honra e colha seus frutos. Ok? Nós temos uma tendência de fazer assim, não, mas ele ou ela erram pra caramba comigo. Se eles erram pra caramba comigo, eu não tenho que honrá-los, não.
Devemos honrar, sim. Por quê? Porque a honra, gente, é uma semeadura. Ok? Você pode repetir comigo? Honra é uma semeadura. Ok? E eu posso honrar servindo, prestando contas, dando ouvidos. Eu posso honrar dando o melhor de mim. Tudo bem? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, a respeito dos pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Ali não diz para você honrar somente se eles forem bons pais. A Bíblia diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe, independente de qualquer coisa, simplesmente pela posição. Ok? A posição deles já exige honra. Ó, Deuteronômio 5,16, na parte A. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor. Efésios 6,2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? Nós teremos longevidade se honrarmos os nossos pais. Porque a nossa vida, ela pode ser abreviada por causa da desonra. Ok? Então, você quer ter uma vida feliz? A primeira coisa que você precisa é honrar os seus pais. Eu sei que envolve outras coisas também. Boa alimentação. A gente tem muita coisa, né? Mas honrar os nossos pais nos dá a garantia de que a nossa vida não será abreviada. Tudo bem? E aí diz aqui, ó, honra ao cônjuge. Cada um de vós saiba viver com o próprio cônjuge em santidade e honra. Ou seja, o que é santidade, gente? Santidade são as características de quem é santo. Então, esse caráter de quem é santo é chamado de santidade, mas diz também que nós devemos viver com o cônjuge com honra. 1 Tessalonicenses 4,4. Agora ele diz aqui aos irmãos, procurei em toda a Bíblia um exemplo de honra entre irmãos que fosse explícito para colocar nessa lição e me deparei com algo alarmante com relação como a relação de desonra entre irmãos pode impactar famílias por gerações. Um dos casos que mostra bem isso é a relação entre Jacó e Esaú, os gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. A partir do capítulo 25 do livro de Gênesis, vemos uma rivalidade nascer entre irmãos, culminando na promessa do assassinato e em um afastamento de anos que só se resolve no capítulo 32 de Gênesis, quando Jacó busca reconciliação com seu irmão através do quê, gente? Através da honra. Então a gente percebe que a maneira como os pais tratam os filhos pode trazer vários problemas de rivalidade, de afastamento entre os irmãos. Por quê? Porque os pais, eles são responsáveis por tratar os desentendimentos entre irmãos, para que isso não seja como aconteceu com Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, ok? Os pais precisam trabalhar a boa relação dos seus irmãos. Eu sei que quando são crianças, vão brigar, mas a gente precisa, ao máximo, tentar produzir ali um relacionamento de honra, um relacionamento de serviço, ok? E aí diz aqui, ó, se você hoje não tem uma boa relação com seus irmãos, essa é uma oportunidade para transformar esse relacionamento. Aproveite e desfrute da restauração que Deus quer realizar em todas as áreas da sua vida. Uma coisa que a gente precisa compreender também, gente, é que essa restauração, ela vai depender muito também da vontade do outro. Tudo bem? O propósito, gente, dessa aula não é trazer peso para você, mas é chamar a sua atenção para aquilo que é possível que você faça.
Existem coisas que às vezes não são feitas porque nós não queremos, porque nós não viabilizamos. E nós precisamos ser esses agentes de quê? De restauração, esses agentes de reconciliação. Ah, apóstolo, mas se o outro não quiser, ponto. Aonde dois não quer, aonde um não quer, desculpe, dois não brigam. Mas a gente precisa ser a parte mais sensível, porque você nasceu de novo. Você pode repetir isso comigo? Eu nasci de novo. Você pode dizer isso? Eu nasci de novo. Eu sou a parte mais sensível da relação. Eu tenho o caráter de Deus. Eu tenho um novo coração. Eu tenho uma nova natureza. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que todos os alunos sejam tocados de uma maneira sobrenatural por esse princípio de honra. Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor vai restaurar relacionamentos através da honra, que nós sejamos tocados de uma maneira profunda, que nós sejamos, Senhor, desafiados, em nome de Jesus, a viver a honra, não como um peso, mas como algo que faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Um Deus de honra gera filhos de honra. Você pode repetir isso? Um Deus de honra gera filhos de honra. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Olha o que diz aqui, pessoal. Isso aqui é bem importante, principalmente se você tem filhos ou até mesmo netos, ou até sobrinhos. Olha aqui, ó. Sabemos que muitas vezes os pais têm afinidades com filhos em grau diferentes. O amor é o mesmo, porém a forma de se relacionar pode ser diferente devido a essa afinidade. No entanto, é necessário que você, pai ou mãe, ou tia, ou tio, ou avô, ou avó, se posicione, presta atenção nisso, firmemente nos conflitos entre seus filhos de maneira imparcial e justa. Não pode tomar partido, ok? Para que não haja o filho preferido e o filho preterido, o neto preferido ou neto preterido, o sobrinho preferido ou sobrinho preterido. Não permita que essas pessoas se agridam verbalmente e até fisicamente sem consequências. Faça-os pedir perdão um ao outro, independente de quem começou. Faça-os se abraçar e dizer eu te amo um ao outro, ainda que seja forçado. Você ensinará que, mesmo havendo divergência de opinião entre eles, mesmo que se desentendam, o amor precisa ser a base do relacionamento entre eles e, consequentemente, aprenderão a honrar um ao outro. Ok? Então, gente, é muito importante que a gente compreenda que honrar uma pessoa, independente se ela está certa ou errada. Ok? Aí, muitas vezes, nós vamos precisar fazer isso de maneira forçada, como a gente está falando aqui com vocês. Às vezes, duas crianças pedirem perdão, mas foi ele que começou. Não quero saber quem começou. Independente do que quem começou, vocês vão pedir perdão um ao outro, porque vocês são irmãos e vocês precisam caminhar em unidade. Tudo bem? Claro que a gente precisa ser justo, corrigir o que o outro está fazendo de errado, corrigir posicionamentos errados, mas pedir perdão e dizer eu te amo independe de quem está certo e de quem está errado. Tudo bem? Agora vamos entrar numa parte difícil, hein? Olha o que diz aqui, ó. Líderes da igreja. Eita glória! Essa parte aqui, gente, é complicada. Principalmente porque a gente tem aquela coisa de dizer assim, ó, eu vou honrar o líder se ele estiver merecendo. Não, você não merece, não. Como se posição de autoridade fosse por mérito. Ok? Obviamente que eu posso receber uma posição de autoridade por aquilo que eu faço. Ok? Uma posição de chefia, eu posso receber um grau de responsabilidade por causa daquilo que eu tenho me comprometido a fazer,
mas muitas vezes na igreja, o Senhor coloca pessoas em posição de autoridade, e independente se eu concordo ou não, gente, eu preciso honrar essas pessoas. Olha o que diz aqui, ó. No livro A Recompensa da Honra, Bevere tem um capítulo que discursa sobre honrar os líderes da igreja. Pois eles são ministros de quem? Eles são ministros do Senhor, de acordo com Romanos 13:1, para auxiliar na caminhada cristã. O autor aborda o fato de algumas pessoas serem abertamente contrárias à liderança em atitude de rebeldia explícita, dizendo temer a Deus e não aos homens. No entanto, o autor faz uma observação ainda mais confrontante dentro da igreja, a desonra sutil aos líderes, que fica bem explicado no texto a seguir. Olha aqui uma parte do livro. Estes homens dos quais estou falando honram seus líderes com os lábios, mas seu coração está longe de honrar os servos designados por Deus. Isso é demonstrado externamente pela forma como eles reagem às ofertas, às mudanças de direção ou a várias solicitações feitas pela liderança. O pastor pede aos membros que assistam a um culto especial à noite e 1/10 da congregação comparece. Ou pede aos membros que se apresentem para um trabalho mensal de evangelismo e apenas 1 em cada 20 comparece. Então, queridos, olha só que coisa tremenda. Nós precisamos compreender que quando nós nos submetemos a uma autoridade, nós precisamos estar dispostos a servir aquela autoridade e quando nós não pudermos, dizermos, olha, eu não tenho condições. Porque quando você dá um retorno, você dá um feedback para a pessoa, ó, tive que trabalhar, meu sobrinho está doente, meu fulano está assim. Quando você dá algum tipo de retorno, você está honrando aquela pessoa. Quando você não fala nada, é como se você desprezasse a ordem daquela pessoa. Entenderam? E nós precisamos, em nome de Jesus, gente, sermos pessoas que não cansemos os nossos líderes. Porque muitos líderes estão cansados de se doarem e as pessoas não corresponderem a essa doação. Claro que existe o contrário, com certeza. Liderados que se doam e líderes que manipulam, líderes que oprimem. Mas nós precisamos entender o seguinte, se eu estou submetido àquela liderança, eu preciso corresponder. Apóstolo, não quero mais. Saia daquele lugar. Saia daquela liderança. Você não pode permanecer desonrando. Compreendeu? Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Ok? A gente não pode permanecer desonrando. A gente não pode permanecer fingindo que estamos nos submetendo àquela liderança. Ok? Por exemplo, gente, eu amei essa lição sendo a primeira, porque a gente tem como aqui trabalhar algumas coisas. Estou chateado com um líder. Eu não tenho que comentar com ninguém sobre a minha chateação. Isso é desonra. O que a Bíblia diz sobre você ter um problema com seu irmão? Vá, você e ele somente, e resolva a questão. Se eu estou com dúvida de como agir, eu preciso procurar pessoas que são de direito. Quem são as pessoas de direito na minha vida? O meu líder ou um líder que possa me aconselhar a como resolver aquela questão. Mas quando eu começo a falar de pessoas, e eu estou dizendo só de liderança não, hein, gente? Estou falando de liderados. A gente tem a mania de falar dos outros, de ficar falando, de ficar comentando. Gente, isso é desonra. Ok? Ah, eu não gostei do que fulano fez comigo. Você precisa ter ele conversar.
Ah, você viu o que fulano fez? Já resolvi com quem é de direito. Vá resolver com quem é de direito. Por quê? Porque a desonra, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. Eu posso estar escutando pessoas falarem, ok? E eu estou desonrando. Aí você fala assim, ai, apóstolo, mas todo mundo faz. Só que todo mundo, quando se torna líder, se torna alvo de comentários. Vocês estão entendendo? Porque, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. O diabo quer que nós sejamos semeadores de desonra. A sua célula não é um lugar de desonra. A sua casa não é um lugar de desonra. Se alguém for para a sua casa, ou na sua célula, ou na roda, sabe, de uma reunião, falar, começar a falar de fulano, né? Você fala assim, olha, eu gostaria de pedir a você que você conversasse isso com a pessoa que é de direito. Eu não posso te ajudar. Eu não tenho como te ajudar. Ou você conversa diretamente com a pessoa, ou você conversa com o líder dela, ou você conversa com outro líder que possa te orientar. Mas você ficar buscando partido não ajuda em nada. Pelo contrário, só traz um peso de quebra de unidade. Porque espiritualmente nós vamos quebrando a unidade. Ok? Quando estão entendendo? Diga amém, eu estou entendendo. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Olha aqui. Ó. As críticas verbais, olha só, gente, e as atitudes honrosas aos líderes religiosos geram danos a quem, gente? Geram danos ao corpo, ao indivíduo e ao líder. Na carta aos Hebreus, vemos uma orientação clara referente a isso. Qual é? Hebreus 13, 17. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Ok? Se eu não quero estar mais submisso àquela autoridade, eu vou dizer, olha, eu estou saindo. Não há problema nenhum quanto a isso. A não ser que você esteja saindo sem direção de Deus. Ok? A primeira pessoa que você tem que procurar para você saber se você vai permanecer em algo ou não é Deus. Senhor, para mim está difícil lidar com essa situação. O Senhor me libera para sair? Deus vai falar para você, não te libero. Você vai continuar. Porque eu não terminei de fazer o que eu tenho que fazer na tua vida. Eu te libero. O que você não pode é estar desonrando. Olha o que diz aqui, ó. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso a vós outros. Então você imagine um líder que está te liderando dizendo assim, ó, eu estou te liderando porque eu tenho que fazer, mas não estou com a mínima vontade. E por que às vezes os líderes eles perdem a vontade? Simplesmente porque os liderados eles não correspondem e eles trazem um peso. Ok? Então repita comigo assim: eu não quero ser pesado para minha liderança. Diga isso. Eu não quero ser pesado para minha liderança. Eu quero ser resposta. Eu quero ser uma bênção. Até porque, quando você for líder, aquilo que você semeou é aquilo que você vai colher. Amém ou não amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém. Sim ou não? Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Então, vamos lá. Olha só. Olha o que diz aí, algumas orientações. Obedecer e submeter a liderança e sua autoridade.
Os líderes devem prestar contas ao Senhor de suas próprias atitudes e do zelo dispensado à igreja. Amém? Mas quando esse líder não se comporta como Deus determina? E aí, Zé Leitão? E aí? Devo continuar honrando ou não? E aí, como é que a gente vai se comportar? A gente precisa compreender a maneira certa, porque presta atenção em algo, gente. O líder, ele pode ser confrontado? Pode. Não somente pode, como deve. Ok? Se algum líder estiver fazendo algo errado, você tem um compromisso por aliança de ir até aquele líder e falar com ele. O que acontece de errado é que nós queremos falar para as pessoas fazerem pressão. Isso é desonra. Ok? Se você está descontente com algo, ou se você viu algo que precisa ser corrigido, Deus quer que você corrija. Ok? Se você não corrige, você está perdendo uma oportunidade. Mas quando você começa a comentar com as pessoas o erro, você está desonrando. E aí, pessoal? Vocês estão vivos ainda? Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz. Vamos ver essa parte? Olha só. Temos um exemplo na palavra que mostra muito bem qual atitude devemos tomar e se encontra no livro de 1 de Samuel, capítulos 1 e 2, quando Ana vai ao templo com sua alma angustiada, pedindo ao Senhor por um filho. O sacerdote Eli, o que ele faz? Ele a julga e a insulta. Olha só. Imagine se um líder faz isso com você. Hoje, nessa sociedade que nós vivemos, onde princípios estão sendo relativizados, a gente vai bater boca com o líder. A gente vai dizer para o líder, quem é você para falar assim comigo? E você? Aí começa a jogar os erros do camarada na cara dele. Olha o que diz aí, ó. No entanto, a reação dela continua sendo respeitosa para com esse líder, não permitindo que o comportamento dele afetasse, o seu próprio comportamento, fazendo exatamente o que Deus ordena, não permitindo que as atitudes erradas de outra pessoa afetasse a forma como deveria agir. Honrar é valorizar, e isso diz respeito a quem você é, lembrando-se sempre que honra não vem por mérito daquele que é o alvo, mas sim do comportamento com o Senhor e sua palavra. Amém, gente? Então, hoje, onde nós vivemos em uma sociedade com princípios corrompidos, nós precisamos lidar com o princípio da honra com muito cuidado, ok? Cuidado com essa coisa de ficar expondo as pessoas na internet, na rede social. Não se expõe ninguém, gente. Não se expõe ninguém. Não se expõe ninguém. Pessoas de honra não vivem expondo em status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou qualquer outra rede social que tem por aí. Não fique expondo, porque você está fazendo o quê? Você está desonrando. Tudo bem? Ok? E aí, como é que deve ser o nosso comportamento com nossos irmãos em Cristo? Olha aí. É um engano comum pensar na honra como algo devido apenas àqueles que se encontram em uma posição de autoridade sobre nós. A honra é algo devido a todos. E isso aprendemos no Evangelho de Mateus, sendo corroborada pelo apóstolo Pedro em 1 de Pedro 2, versículo 17, parte A, entendendo o ato de honra direcionado nos diversos níveis. Vamos ler?
Olha o que diz aí, ó. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. A quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. Mateus 10, versículos 41 e 42. Vamos lá, olha o que diz aí, ó. Quando lemos justos nesse verso, podemos certamente entender como nossos irmãos na fé, já que buscamos os mesmos objetivos. Propõe um exercício simples. Substitua a palavra recebe por honra e observe quão profundos são os ensinamentos desses versos. Vamos lá? Então, ó, vamos aí, vamos fazer o exercício juntos? Olha aí, ó. Quem vos honra, a mim mesmo honra. E quem honra a minha pessoa, honra aquele que me enviou. Quem honra a um profeta por reconhecê-lo como profeta, honra a recompensa de profeta. A quem honra um justo por suas qualidades de justiça, honra a recompensa do justo. Olha só que coisa tremenda. Pessoal, vocês foram impactados por isso, sim ou não? Não é muito tremendo isso? Ó, vamos fazer de novo? Vamos ler de novo aí? Quem está disponível aí, ó? Vamos lá? Então, ó, substituir por honra. Vamos lá. Quem vos honra, a mim mesmo honra. E quem honra a minha pessoa, honra aquele que me enviou. Quem honra a um profeta por reconhecê-lo como profeta, ó, honra a recompensa de profeta. E quem honra um justo por suas qualidades de justiça, honra a recompensa do justo. Olha, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, eu sou uma pessoa extremamente preocupada com isso. Por quê? Porque hoje nós vivemos num tempo onde a honra é algo tão difícil de ser manifesto que as pessoas acham que, por simplesmente elas terem razão em algo, elas podem desonrar os outros. Aí se juntam um monte de gente para desonrar e elas mal sabem que, independente da unção que elas tenham, elas vão colher desonra se elas não se não forem conduzidas ao arrependimento. Que nessa noite você seja conduzida ao arrependimento pela desonra à sua família, pela desonra aos seus pais, pela desonra aos seus irmãos, pela desonra aos seus líderes. Que hoje o Espírito Santo nos conduza a esse lugar de arrependimento. Por quê? Porque Deus não nos chamou para um estilo de vida desonroso. Ok? Vamos lá? Vamos continuar aí ampliando? Olha o que diz aqui, ó. Aqueles que nos foram confiados. Mateus 25, versículo 40, parte B. Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Então, gente, olha só. Se eu fizer algo por um liderado meu, por alguém que está chegando na igreja, quando eu faço algo por alguém que está chegando na igreja, quando alguém que está ali servindo, quando eu ajudo, eu estou honrando. Precisamos começar um tempo de honra, ok? Aonde eu não honro somente aqueles que estão acima de mim, mas eu honro a todos. Por quê? Porque fazendo aos meus irmãos, eu estou fazendo ao próprio Jesus. No livro A Recompensa da Honra, o autor fala sobre honrarmos aqueles que estão sob nosso cuidado. A forma como tratamos aqueles que estão
sobre a nossa autoridade é a forma como tratamos Jesus. O próprio Jesus nos ensina, através dos evangelhos, como devemos honrar esses pequeninos que estão confiados a nós com zelo, servindo, disciplinando, exortando. A autoridade que o Senhor nos confere é para a edificação daqueles a quem Ele nos confiou, e isso é válido para seus filhos, empregados, subordinados, alunos, liderados, discípulos e assim por diante. O objetivo do líder que honra seus liderados é vê-los andando na verdade e prosseguindo nela. Verdadeiros pais e mães desejam que seus filhos vão muito além do seu próprio sucesso. Jesus declarou o seu desejo para nós, que realizássemos mais obras do que ele realizou. Devemos ter o mesmo sentimento para aqueles que nos seguem. Amém? Nós precisamos oferecer os nossos ombros para que as pessoas que nós lideramos possam enxergar mais alto do que nós, que elas possam sentar nos nossos ombros e elas possam enxergar mais alto do que nós estamos enxergando. Quando o Senhor lhe confiar alguém, ele confere autoridade a nós para abençoar e edificar essas vidas. Suas atitudes e palavras têm um poder sobrenatural de vida e morte emocional e espiritual, e por isso é necessário que zelo. Ok? E aí, pessoal? Todo mundo bem? Sim ou não? Todo mundo entendendo de boa? Ok? Ok? Sim? Podemos continuar, porque a gente agora vai entrar em uma pauta aqui bem complicada. Ok? Isso vai tocar todos nós aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Líderes civis e sociais. A nomenclatura líderes civis diz respeito a governantes de todas as esferas políticas, servidores públicos no exercício de sua função, policiais, médicos, guardas municipais. Já líderes sociais fala sobre o diretor, supervisor ou chefe direto em uma empresa, o professor, líderes em atividades filantrópicas ou em trabalhos. Sobre tais pessoas, a Bíblia nos instrui nos que diz respeito ao ato de honrar. Vamos lá? Vamos ler aqui? Deixa eu subir aqui para todo mundo conseguir ler. Beleza? Então vamos lá, gente. Eu quero todo mundo junto, aí na sua casa, você lendo comigo. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Não está dizendo que Deus colocou aquela pessoa. Está falando sobre o lugar de autoridade, o princípio de autoridade. E as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que os fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem e ele honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, falando da autoridade, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente pagar impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O amor
no mundo, ok? O amor no mundo é agonizante. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Olha que coisa interessante. Eu vou subir aqui mais um pouquinho para que a gente possa ler. Olha que coisa, né? Eu já quero subir aqui, porque eu sei que todo mundo aqui vai falar. E quando os líderes civis são maus, quando os líderes fazem aquilo que é contra nós, vamos lá, uma coisa de cada vez. Note que na palavra acima, Paulo não diz que devemos honrar algumas autoridades, ou apenas autoridades que forem boas ou tementes ao Senhor. Ele enfatiza, inclusive, que toda autoridade é instituída por Deus. Isso inclui seu patrão no serviço, o guarda de trânsito, o policial, o professor, os políticos e governantes dos estados e países. Mas e quando essa autoridade é perversa e abusa do poder a ele delegado, ainda assim é preciso honrá-lo? Sim, é preciso. Sinto dizer, porque hoje, aonde nós somos estimulados a falarmos o que quisermos, eu quero dizer uma coisa para você. Você não pode falar aquilo que você quer. Você pode criticar, mas você não pode desonrar. Ok? Vamos lá. Quando os líderes são malvados? No livro A Recompensa da Honra, o autor faz uma colocação que nos esclarece sobre a ação de honrar aqueles que aos nossos olhos não merecem ser honrados. Um aspecto da verdadeira santidade é a capacidade de nos elevarmos ao padrão de pensamento e vida do reino. Sendo assim, uma característica que nos identifica como cidadãos do reino é que devemos nos comportar como Cristo, dar testemunho de vida, por através do testemunho vivo, vamos impactar pessoas, regiões e até cidades. Então devemos nos submeter a uma liderança corrupta e injusta e nos calar frente a este jugo pesado? Claro que não. Porém, até nisso a palavra de Deus nos orienta a proceder. Em nenhum momento nos direciona a desonrar esses líderes, mas sim buscar maneiras dignas e legais de combater essas ações, como o apóstolo Pedro nos orienta em sua epístola. Ele estava vivendo em um contexto onde Agripa governava, trazendo um jugo extremamente pesado. Contudo, a fala que vemos no verso a seguir norteia a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Qual é a diferença do homem que serve a Deus para aquele que não serve diante de um chefe que abusa de sua autoridade? De um professor que classifica seus alunos de acordo com critérios pessoais? De governador que rouba o Estado? Para finalizar esse ponto, gostaria de compartilhar o trecho do livro A Recompensa da Honra, que ilustra bem esse tópico abordado. Se você acha que seu patrão o está tratando injustamente e é duro com você, você precisa agir e não reagir. A pessoa que reage reclama de como é maltratada, ou fica deprimida, ou se torna improdutiva. A pessoa que age ataca o mal com o bem. Ele se aproxima do patrão que é mau para com ela e dirá algo como: Senhor, vejo que há algum trabalho extra que precisa ser feito. Então, quero que saiba que chegarei 2 horas mais cedo durante a próxima semana para terminá-lo. E o Senhor não me precisará pagar nenhum centavo por isso. Se você lidar com os conflitos desta maneira, ganhará o favor de Deus e, finalmente, o homem. Como eu sei disso? Provérbios 3, 3 e 4 nos diz que quando escrevemos misericórdia e verdade nas tábuas do nosso coração, acharemos o favor e a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Se você não encontrar favor aos olhos do seu patrão com esse tipo de comportamento que o honre, Deus abrirá uma porta em um outro lugar onde você o encontrará. Isso é uma lei. Se honrar as autoridades sociais da sua vida, Deus o honrará e você receberá plena recompensa.
pode ser que não venha do seu patrão, professor, treinador, mas virá. Deus está velando por sua palavra para fazê-la cumprir. Essas palavras geram em nós um conflito muito grande, pois toca em nosso senso de justiça pessoal. Afinal, como se meter tanto assim em alguém que não é merecedor? Simples, simples. Lembrando-se daquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, que nos ensina, nos capacita e nos constrange a morrer para nossas próprias verdades e convicções e abandonar nossa razão e viver a plenitude desse evangelho, que é a renúncia e o amor. A submissão e a obediência são uma característica de um discípulo do Senhor, e isso independe da postura do líder. Porém, acima de tudo e de todos está o Senhor, seus princípios e desígnios, e tudo que é contrário, isso não deve ser negociado nunca. Por exemplo, seu chefe pede para você oferecer propina para receber vantagem em um negócio que a empresa está realizando. E isso é tremendamente contrário ao princípio do reino. E essa é uma ordem que, educada e respeitosamente, você deve se recusar a obedecer, explicando sua posição mediante a sua ordem. Submissão e obediência são duas coisas completamente distintas. A submissão é incondicional. A obediência é condicionada às determinações da palavra de Deus. A submissão tem a ver com atitude e a obediência tem a ver com comportamento exterior, com consciência e ação. Se algum líder nos der uma ordem e essa for contrária à palavra, podemos não obedecer, porém devemos nos submeter, ou seja, sendo respeitosos, embora nos recusemos a cumprir como com o ordenado. E aí, pessoal? Difícil, desafiador, né? Porque eu posso estar sendo liderado por alguém mau e eu não devo ser desrespeitoso com essa pessoa, né? Você pode discordar de qualquer líder. Você deve falar para ele, deve conversar com ele, deve achar os meios legais para combater essa malignidade, mas não ficar fazendo motim, falando para outras pessoas, né? As pessoas gostam muito quando a gente sai de uma igreja para outra, ir na nossa casa, e aí, o que aconteceu? Você deve falar com a pessoa que é de direito. Quem são as pessoas de direito? O líder agora da sua igreja e o líder da sua antiga igreja. Ok? Tudo bem? Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não desonrar e não trazer sobre nós nenhum tipo de peso ou nenhum tipo de semeadura equivocada. Amém, meu povo? Sim ou não? Sim. E aí? Sim ou não? Amém? Só a Tati que está aqui? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, pessoal, Amém. alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito desse capítulo? Porque esse capítulo realmente ele é muito confrontante. Porque a gente tem hoje sido inserido em uma dinâmica, em uma prática de vida, onde a gente fica o tempo todo desonrando pessoas, botando apelido em líderes, ok? E eu posso discordar desses líderes, dizendo, olha, não concordo com isso, mas não colocar apelidos depreciativos, não ficar chamando de ladrão, chamando de safado, de mentiroso. Posso dizer, olha, não concordo com essa pessoa, por isso gostaria de não falar sobre ela, ok? Posso falar sobre aquilo que eu não concordo, mas não quero emitir opinião sobre essa pessoa. Ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não venha contaminar aquilo que nós recebemos de Deus, que foi a sua unção. Beleza, pessoal? Sim ou não? Podemos avançar, então? Amém, então. Então, ó, pessoal, tá dado.
Vou dar 5 minutinhos para você ir ao banheiro, beber uma água, e aí nós estamos voltando com maturidade. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Retornando. Vamos lá. Olha, esqueci aqui de uma parte da lição que acabou não aparecendo. Olha aí, ó. Vamos lá. Todo mundo aí de novo. Olha aí. A recompensa da honra. A honra que move o sobrenatural. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, versículo 4. Tudo, absolutamente tudo que fazemos tem uma consequência. Muitas vezes confundimos as consequências de nossas ações por pensamentos que estamos fazendo melhor. Entenda alguns princípios básicos. A salvação é por meio da graça de Deus, o favor imerecido. Quando aceitamos a Cristo, recebemos a salvação que nos garante a vida eterna conquistada pelo Cordeiro. Diferente da salvação, o galardão ou a recompensa não é de graça. Ela tem um preço de fidelidade, lealdade e de quê, pessoal? Honra. Então a gente precisa compreender que essas 3 características precisam permear aquilo que fazemos. Ok? Para finalizarmos essa lição, vamos falar da parte mais importante, que é a honra a Deus. E o mais incrível nesse assunto, que a honra ao Senhor se reverte automaticamente em galardão em nossas vidas. Acima de tudo, acima de todos, a maior honra que devemos dar é ao Senhor. Lembre-se que vimos vários tipos de pessoas a quem devemos honrar. E em todas elas o ponto-chave é que estamos honrando ao Senhor através da vida dessas pessoas. Honramos a Deus e por isso honramos as autoridades que Ele instituiu em nossas vidas, nossos irmãos e aqueles que Ele nos confiou. Isso é muito tremendo. Porque quando nós compreendemos que obedecer a palavra é uma maneira de honrarmos a Deus, e quando nós obedecemos a palavra, nós honramos a Deus, honramos as pessoas, honramos aquilo que Ele nos deu para fazer, isso é muito poderoso. Porque, gente, a honra é uma chave essencial para quê? Para recebermos um galardão que vem de Deus. E por isso Satanás ele vai tentar de todas as maneiras eliminar o verdadeiro poder que se esconde na honra. Não negocie a honra. A honra não é uma palavra vazia ou elogios com motivações pessoais ou interesses. A honra é um estilo de vida, faz parte do nosso caráter, que independe do mérito, da ação do outro para ser oferecida. É um princípio de Deus para os seus filhos. 2 Coríntios 5, versículo 10. Portanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um, segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Ok? Então, queridos, não negocie. Você foi chamado para ser uma pessoa de honra, ser um filho maduro. Você precisa mergulhar nesse princípio tão maravilhoso. Eu quero, nesse momento de finalização desse capítulo, eu gostaria de orar com você. Porque eu tenho a certeza que todos que estão aqui, em algum momento, já desonramos pessoas, já desonramos líderes civis. A gente, em algum momento, já desonrou. E eu queria pedir ao Espírito Santo que te guiasse agora em arrependimento. Que te guiasse em arrependimento porque você é uma pessoa fantástica. Você é uma pessoa chamada por Deus. Você é uma pessoa que carrega uma unção sobrenatural, aleluia. Você é alguém que recebeu de Deus um chamado sobrenatural e você não pode ser mais alguém dominado pelas suas emoções. Enai edelechou, cantarai edelabaço, biedecodas.
Nós fomos chamados para vivermos pela fé, para confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que Jesus fez. E Ele nos transformou em justiça de Deus. Ele nos fez honrados e pessoas de honra. Ah, Belabá, Sumiedeko, Shadá, Yerebo, Nayadekonda, Deredalabá. Porque Ele quer que nós, hoje, nos afastemos de toda desonra. Sabe, irmãos, às vezes a gente gosta tanto de alguém e a gente começa a ouvir pessoas falarem, a gente começa a falar porque a gente está ofendido, porque a gente está chateado, e isso vai comprometendo a nossa vida. Não, não, Deus não lhe chamou para isso. Deus não lhe chamou para ser alguém que desonra a ninguém, nem a sua família, nem os seus discípulos, nem seus liderados, nem seu chefe, ninguém. Você foi chamado para ser uma pessoa de honra, uma pessoa que luta pela verdade, mas luta da maneira certa. E eu oro agora para que você não seja dominado mais pelos seus sentimentos, não seja dominado mais pela ofensa, mas você seja conduzido pelo Espírito a fazer a vontade de Deus, porque assim você estará honrando o próprio Deus. Pai, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a nos arrepender, Senhor. Traga à memória aquilo que precisamos pedir perdão. Aquilo, Senhor, que precisamos dizer, Senhor, aqui eu errei. Sabe, reconhecer, Senhor. Reconhecer. Sabe, a gente precisa, apesar de sermos já perdoados, nós precisamos reconhecer. Então nós oramos agora. Senhor, existem áreas da nossa vida que nós desonramos pessoas, desonramos situações. E nós queremos declarar que, apesar de sermos perdoados, o Senhor precisa nos convencer para que possamos confessar, dizendo, realmente, nós fizemos isso, concordar contigo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos. Nós precisamos recolher essas sementes de desonra, essas sementes do inferno que vieram para trazer, Senhor, medo, que vieram para trazer, Senhor, sabe, uma liderança difícil. Em nome de Jesus, Senhor. Recolha agora toda semente de desonra. Toda semente seja recolhida, seja na nossa casa. O rabari kodai deixou manaye delecola, cederelaba, chobe copalas. Seja, Senhor, no nosso trabalho. Anaia decola, baixar ela ser. Ajuda-nos a sermos pessoas de honra, Senhor. Ajuda-nos a manifestar santidade, Pai. E a honra seja a manifestação desse amor, dessa santidade, em nome de Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a tratar e a sermos pessoas de honra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor coloque o zelo dele no seu coração. Que o Senhor te ajude hoje a não ser mais uma pessoa que compactue com a desonra. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, se não for para explicar isso, você sendo alguém que é de direito, porque não é explicar porque você gosta de uma fofoca, porque você quer saber, é explicar porque você é líder e você precisa compreender o que aconteceu, o que fez aquela pessoa chegar até você. Em nome de Jesus, que você seja uma pessoa de honra e você diga, olha, eu não quero saber sobre isso que você tem a me dizer. Você precisa procurar quem é de direito, perdoar e ser perdoado. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que o Espírito Santo te conduza a isso. Que o Espírito Santo nos conduza a esse lugar de honra que Ele preparou para nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos para a segunda lição, pessoal. E a gente vai falar aqui sobre maturidade cristã.
Uma das coisas que a gente trabalha muito quando fala sobre maturidade, a gente pensa que maturidade vem com a idade. Isso não é verdade. Existe muita gente que tem muita idade, mas é infantil, ok? E, principalmente nas escrituras, quando a gente vai falar de maturidade, a gente precisa compreender que maturidade tem a ver com semelhança a Jesus, com plenitude, ok? Vamos ler aqui. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Olha só, os seus pensamentos, a maneira como você sente e o que sai da sua boca demonstram, manifestam o tipo de maturidade, o nível melhor, o nível de maturidade que você tem. Quando eu cheguei à idade adulta, à idade madura, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Bem? Então, quando a gente pensa sobre maturidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é um fruto que está pronto para ser colhido, mas a visão de maturidade bíblica é a plenitude de alguém, alguém que é pleno, que já está no máximo da sua capacidade. Sabemos que existem fases, processos de amadurecimento, mas todos nós estamos destinados a uma referência, a sermos semelhantes a Jesus. E maturidade, gente, não vem com idade. Na verdade, elas nem andam de mãos dadas. Existem pessoas com pouca idade que apresentam comportamentos e atitudes que mostram sua maturidade, e pessoas já avançadas na sua idade que continuam manifestando imaturidade, principalmente imaturidade emocional, né? É evidente que o tempo e as experiências da vida são fatores que podem, presta atenção nisso, que podem contribuir para o seu amadurecimento, mas elas não são determinantes, ok? No capítulo 3 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é conhecido comumente como o capítulo do amor. É curioso encontrar no verso 11 algo inerente à maturidade, como se a compreensão da maturidade cristã estivesse ligada intimamente com o entendimento do que, gente? Do amor cristão, ou seja, o amor ágape. Mas o que é maturidade, então? Bem, é possível para nós entendermos a maturidade como a capacidade de se relacionar com pessoas diferentes, opiniões divergentes, de maneira respeitosa e considerada, além de ter o controle emocional para lidar com críticas e ofensas sem desanimar ou se deprimir. Quem aqui já conheceu alguém que não consegue lidar com aquilo que é divergente? Quem aqui já conhece alguém que não consegue falar com alguém que pensa diferente dela? Ok? E que não consegue nem mesmo cumprimentar de maneira respeitosa, não consegue ter uma consideração. Gente, isso fala de maturidade, ok? Então a gente precisa considerar a imaturidade na nossa vida sendo guiado pela perspectiva de que somos filhos de Deus e que nós fomos chamados para uma nova vida, que nascemos por uma nova realidade em Deus e a paternidade de Deus está sobre nós. E quando a gente busca na Bíblia, no seu original, encontramos na Segunda Aliança, no grego, 5 palavras, olha assim com a mãozinha, 5 palavras que representam 5 tipos de filhos diferentes em tempos diferentes também de níveis de maturidade. Fala comigo, Dreg. É aquele probleminha que sobe sozinha a mão. Desculpa. Ah, tá bom então. Sem problemas. Sem problemas. Então, gente, vamos ver aí as 5 palavras encontradas no Novo Testamento, na Segunda Aliança, que falam sobre níveis de maturidade. Vamos lá? A primeira é népio, ok? Então, o que é um filho népio?
são bebês, têm um comportamento e uma fala infantil em suas conversas. Se ofende facilmente e é governado totalmente por suas emoções. Hein? Segunda palavra, pai John, imaturo, guiado somente por suas emoções e vontades, ou seja, é mimado e egoísta, sendo de duplo ânimo, alternando constantemente seu estado de espírito e atitude de acordo com suas convivências. Nós temos aí também o tecnon, acha que sabe tudo, conhece mais e viveu mais experiência, com o senso de independência que pode gerar rebeldia, não sabendo usar seus dons e talentos com sabedoria e discernimento. Então, olha só, nós temos aqui já 3 níveis de maturidade. O népio, que é o bebê espiritual, a pessoa que nasceu agora, ok? Ela não tem ainda nenhum entendimento sobre aquilo que Cristo tem como expectativa a respeito da sua maturidade. Nós temos o pai John, que fala de alguém que não é mais um bebê, mas ainda é imaturo, é egoísta, ainda é uma pessoa de ânimo dobre, né? Uma pessoa inconstante, é uma pessoa que vai ter as suas atitudes de acordo com as suas conveniências. E nós temos um outro tipo de filho, que é o tecnon, que é aquela pessoa que a gente pode dizer que é um adolescente, né? Que acha que sabe de tudo, que conhece tudo, né? Que tem um nível de arrogância, porque uma pessoa que acha que não tem mais nada para aprender é uma pessoa arrogante, ok? Tem um senso de independência, que aí vai gerar o quê, gente? Rebeldia, ok? Não sabe ainda como lidar com seus dons e talentos com sabedoria e discernimento, é até usado por Deus, mas ainda não tem um domínio sobre aquilo que recebeu da parte de Deus. Isso pode levar a pessoa à rebelião, ok? E nós temos aí outros 2, que é um processo onde a pessoa já começa a manifestar um certo nível de maturidade, um certo nível de semelhança com Cristo, que é o huios. O que é o huios? É alguém maduro, está provado para se confiar a ele autoridade e responsabilidade. E tem o pater, que é quem? Quem já está no nível de maturidade aonde começa a reproduzir paternidade que foi recebida na vida de outras pessoas. Ok? É uma pessoa que já está pronta para liderar outras pessoas com aquilo que já aprendeu, com aquilo que já recebeu como revelação, que é a humildade e mansidão. Ok? Sabendo disso, entendendo que existe um processo de amadurecimento, ou níveis de maturidade, vamos ter apenas 2 tipos: os filhos maduros e os filhos imaturos. Vamos lá? Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso 15, na parte A. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Na carta aos irmãos de Filipe, o apóstolo Paulo faz uma reflexão sobre falsos ensinos e doutrinas que queriam perpetuar no meio da igreja, e na realidade a palavra de Deus nos alerta sobre a importância desse amadurecimento para não sermos confundidos e nem levados por ventos de doutrina que nada tem com Cristo. Ainda assim, como o Pai Celestial entende que esse é um processo. Contudo, caminhemos na medida de perfeição que já atingimos. Aqui Paulo alerta que cada fase da nossa caminhada precisamos nos esforçar, mas que existem sim níveis diferentes. Como o desenvolvimento natural, assim também ocorre em nosso desenvolvimento espiritual. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. 2 extremos. O filho imaturo, que é o filho carnal, e o filho maduro, que é chamado também de filho espiritual. Processo de amadurecimento dos filhos imaturos e os filhos maduros, desculpe. A própria natureza aguarda
com ávido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios trata de um filho maduro. Quem é o filho maduro, pessoal? O filho ruios. Tudo bem? Que reproduz a identidade do pai. Então, entenda, quando que você é ruios? Quando você começa a reproduzir a identidade do pai em sua atitude e na forma de falar. Se você ainda tem descontrole na sua maneira de falar, isso mostra que você ainda está exatamente, aqui, no tecnon. Tudo bem? Quando você começa a se descontrola, mas fala, eu quero te pedir perdão, eu me descontrolei, eu estou começando a entrar no ruios. Ok? Porque muita gente começa com aquilo assim, não, porque eu sou colérico, não, porque eu sou melancólico, não, porque eu sou sanguíneo. Pessoal, abandona isso. Ok? A gente entende os temperamentos para identificar aquilo que precisamos nos submeter ao Espírito Santo e não para respaldar as nossas imaturidades. Tudo bem? Então a gente precisa entender que Deus nos chamou para caminharmos como filhos maduros, ok? E que nós fomos chamados para manifestar Jesus. Esse capítulo tem como objetivo nos ensinar que o amor maduro é a expressão de uma convicção onde a prioridade é o outro. Ou seja, não se trata de mim. Isso diz respeito ao amor como uma ação, o amor ágape. Então, o amor não é um sentimento. O amor bíblico, 1 Coríntios 13, é um amor onde eu entendo que o outro é sempre a prioridade. O processo de crescimento natural é doloroso. Alguns sentem mais do que os outros. O crescimento dos ossos, na caminhada cristã também, gente, não é diferente. Afinal, não existe crescimento sem dor. Se nosso desejo é crescer, passaremos o quê? Por momentos dolorosos de renúncias, decisões difíceis, afrontas, decepções, exposições, ok? Mas o importante é que você se comporte bem. Não se trata do que o outro acha, mas do que você está vivendo e se parecendo com Jesus. E aí isso vai tocar também a vida do outro. Ok? Vamos lá. O crescimento espiritual. Existem 3 formas de crescer. Primeiro, com os nossos erros. Segundo, olhando os erros de outros. Ou tendo um mentor ou um líder. É preciso também entender que existem regras de funcionamento no que se refere ao crescimento natural espiritual. A natureza humana tem regras de funcionamento peculiares. Ao nascer, uma das necessidades básicas é a alimentação. Quando nos referimos à nossa vida em Cristo, essa necessidade também é vigente. E de onde provém esse alimento espiritual para o recém-nascido? De onde? E à medida que ele cresce, qual alimento? Então diz aqui, 1 de Pedro 2,2, vamos ler. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, ou seja, para o desenvolvimento dessa salvação. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmão, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Carnais está falando de crianças. Como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Ok? Então, o seu comportamento, a sua fala, a sua mentalidade vai mostrar se você pode receber alimento sólido. Ok? O alimento mais poderoso que temos acesso, o que é, gente? É a palavra. Através dela, nos armamos de autoridade e conhecimento que vem do alto para nós. É necessário o desejo e a disposição de aprender para o desenvolvimento sadio. Presta atenção nisso. Você pode ter disponibilidade, mas não ter disposição. E isso é muito importante. Tem muita gente que tem disponibilidade, mas não tem disposição. E disposição envolve você ser repreendido,
envolve você ser, muitas vezes, ensinado. E se você for uma pessoa orgulhosa, você não tem como se desenvolver, você vai ficar sempre ali, sabe, rateando naquela área, ok? Olha o que diz aqui, ó. E Jesus desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. O Evangelho de Lucas mostra um pouco do processo de desenvolvimento do próprio Jesus, que também vivenciou os mesmos processos de desafios de qualquer um de nós. Também teve tutores sobre eles, além de seus pais. Para isso, certamente, o mestre se aplicou em conhecer a palavra e, por conhecê-la, enfrentou o diabo no deserto e teve vitória. Se eu te chamar a atenção para algo, me chama muita atenção a vida de Jesus, é que ele se submeteu a todos os processos, e eu acredito que alguns deles até eram processos que ele não queria passar. Eu quero te chamar a atenção porque no judaísmo existem 3 escolas. E Jesus passa pelas 3 escolas. Beit Sefer, Beit Talmud e Talmidim. E o Talmud, na verdade, Talmud, porque Talmidim é o plural de Talmud. Passa pelo Talmud. Você imagine Jesus aprendendo com rabinos que sabiam menos do que ele. Apesar de Jesus estar aqui na Terra 100% homem, ele tinha toda a sabedoria e a essência, a vida de Deus. Então, Jesus tinha uma total capacidade de compreensão a respeito das questões espirituais, mas Jesus sentou-se porque essa era a vontade de Deus. Eu quero lhe perguntar o seguinte: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque essa vontade é ela que vai nos fazer vivenciar processos que serão extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Mas, apóstolo, eu não quero passar. A questão aqui não é você querer, a questão é você entender o que Deus quer. Jesus se preparou durante 30 anos para 3 anos e meio que foram extremamente poderosos e eficazes. Ok? Então, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para esse tempo. Porque essa vontade vai nos submeter a processos que vão dinamizar, vão nos esticar ao máximo. Oh Deus, aleluia. Para que possamos cumprir o propósito. Quantos querem cumprir o propósito? Eu quero dizer uma coisa, você precisa ser esticado. Você precisa ser esticado porque o propósito não tem a ver com você, o propósito não tem a ver com aquilo que você acha, com aquilo que você deseja, o propósito tem a ver com aquilo que Deus está lhe preparando para exercer autoridade. Meu Deus, meu Deus. Uma autoridade que não é conquistada. Olha só, uma autoridade que não é conquistada por posições humanas, mas uma autoridade que será conquistada pela propriedade do processo. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos ser esticados. Esse é um tempo que Deus está nos levando para dimensões espirituais que estão acima da nossa consciência. Deus está nos preparando para a guerra, mas como queremos ter propriedade se não queremos vivenciar os processos de Deus? Amém? Ter o discernimento de quando começar algo e terminar também é extremamente importante.
Porque existem coisas na nossa vida que precisam começar e terminar. Mas existem coisas que precisamos dar continuidade, mesmo quando não queremos. Que você tenha esse discernimento. Que você tenha essa clareza em Deus. Para que você seja esticado no tempo certo. Esticar algo no tempo errado é tolice. Mas está sendo esticado no tempo preparado, no tempo oportuno. Como diz a palavra, como diz as Escrituras, cada coisa foi criada num tempo certo. Há tempo para todo propósito. E isso pode gerar crescimento sobrenatural. Eu quero declarar na sua vida que o ano de 2024 é um ano de preparo para coisas que estão além da sua capacidade. O ano de 2024 que seja um ano do esticar, seja um ano, como nós temos declarado, um ano de realinhamento da visão, sabe, de restauração da nossa visão. E restauração de visão não se trata apenas de métodos. Restauração de visão fala da clareza que nós precisamos ter a respeito da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, Soraya. Vamos avançar nisso no ano de 2024. Em nome de Jesus, todos nós, a boa mão de Deus está nos conduzindo para isso. Eu creio. Oh, Deus. A gente se empolga, né, gente? A gente vai mergulhando. É maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Vamos lá? Vamos continuar aqui mergulhando, né, nessa apostila. Gente, que apostila maravilhosa, hein? Olha só. A ausência de uma vida de fome da palavra resulta em desnutrição, onde o alimento fornecido nos cultos e congressos da vida somente saciará sua fome momentaneamente, mas não te trará força, nem produz uma nova mentalidade. Gente, por quê? Por quê? Preste atenção nisso. Deixa eu terminar de ler o capítulo não, oh meu Deus do céu, o parágrafo, que eu quero fazer um comentário aqui com você, né? Diz assim, olha, uma nova mentalidade, correr atrás somente daquilo que lhe dá prazer de ouvir, é como se alimentar de lanches, na hora pode até ser saboroso e dar uma sensação de saciedade, porém, logo em seguida, a fome baterá novamente e a constância desses lanches pode até mesmo te deixar doente. E isso é um sinal de imaturidade. Gente, como o Senhor falou poderosamente comigo a respeito desse ano de 2024, que nós, como igreja, precisávamos mergulhar nas Escrituras. Eu não sei se você está lendo a Bíblia, eu não sei se você está nesse processo junto com a gente de leitura das Escrituras, mas eu tenho encontrado tesouros preciosos nessas leituras. Eu tenho, assim, revisto textos e encontrado coisas que eu falei, meu Deus, como que isso aqui estava? E uma coisa interessante, que quando Deus ele orienta Josué a ler, né, os mandamentos, ele não manda só que haja uma leitura, mas ele manda que haja um meditar. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Né? Nós que estamos na nova aliança, que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos fale a respeito dos textos, porque fala de uma aplicação pessoal. É isso aí, pastor, é isso aí, pastora. Todos nós mergulhando nessa palavra e permitindo que essa palavra nos encha. Gente, olha, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é botar o meu café, eu sento e já boto o negócio para ler. Enquanto eu estou tomando café, eu estou lendo. Enquanto eu estou tomando café, eu estou me alimentando. Meu Deus! E eu vou me alimentando daquela palavra, aquela palavra vai enchendo minha vida, vai enchendo meu coração.
aquela palavra vai me alinhando, aquela palavra vai gerando outras palavras, e parece assim que a gente se torna uma fonte inesgotável de pregações, de palavras, de alinhamento. Olha, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está mergulhando, dizendo, Senhor, eu não vou conseguir, eu quero declarar hoje, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou quer te capacitar. É só você dizer para ele, Senhor, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Diga para ele, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Irmãos, tem sido maravilhoso esse tempo de oração, esse tempo de leitura da palavra. Não desperdice, há uma unção, há um mover de Deus para nós. E você precisa mergulhar nisso, no nome de Jesus. Eu oro para que hoje o Espírito te conduza a essa leitura da palavra. E você se are para chorocobaradalaba. Reba conecere bocantore andarala chere lebanara balaba. Recopachere lebanar. Que você seja agora cheio da graça de Deus, da capacidade do Espírito para ler as Escrituras, mergulhar. Mergulhar, gente. A gente precisa mergulhar. Deus está te levando para esse lugar de mergulho, no nome de Jesus. Amém? Cara, que coisa maravilhosa é a presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Amém? E olha só. Olha o que diz aqui, ó. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. A Bíblia também traz referências a filhos imaturos. Podemos encontrar uma dessas referências na primeira carta aos Coríntios. A palavra criança encontrada no texto é a palavra népios, que também pode ser traduzida como bebês ou crianças pequenas, ou seja, filhos imaturos, filhos crianças, aqueles filhos que não reproduzem o caráter de Cristo, que não estão comprometidos com a realidade de suas vidas, ou simplesmente não se importam com os demais. Alguém que transfere suas responsabilidades e culpas para outros, rebelando-se contra o tratamento e exortação do Senhor, murmurando e queixando contra tudo e todos, inclusive Deus, através de palavras e comportamentos, se rebelando a cada passo do caminho e se recusando a desenvolver em si o quê? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, gente? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. E o fruto do Espírito não pode ser produzido por nós. Ele é produzido pelo Espírito em nós. Mas quando que eu posso manifestar esse fruto? Quando eu me rendo ao Espírito Santo. Olha aí. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Gálatas 5, 21 e 22. A ação de amar pode ser deturpada e vencendo pela influência de Satanás dentro e fora das igrejas, onde nos tornamos consumidores dos dons e favores e não doadores. Queremos amor, graça e misericórdia, mas muitas vezes não estamos dispostos a ser doadores e canal para outros. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Mas que amor é esse que tem se esfriado? Vamos lá. Existem 3 tipos de amor. Quais são? Eros, Filéu e o ágape. Para compreendermos melhor esse esfriamento, é preciso discernir quais são esses 3 tipos de amor para saber qual amor devemos alimentar e desenvolver para atingirmos a maturidade. Lembrando que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito e ele vai nos fazer manifestar à medida que renunciarmos o amor
que nós vamos aprender agora e começamos a permitir que ele manifeste através de nós o verdadeiro amor. Hoje, em nossa sociedade, é só ligarmos a TV para nos depararmos com a deturpação do amor eros, o qual deveria ser restrito à aliança do casamento. O eros, gente, ele não é um amor errado, desde que seja feita dentro da aliança do casamento, excluindo todo o intuito de prazer egoísta. No entanto, o que nos é apresentado é um amor deturpado, que tem origem no que se vê, nascido de um sentimento de atração física. Apesar de se chamar de amor, visa seu próprio prazer. Não nasce de convicções, mas de necessidades. Esse sentimento tão confundido com amor eros genuíno, criado por Deus para o marido e mulher, não pode receber esse nome, pois assim que as condições que o fizerem nascer são alterados, o sentimento muda. Atualmente, muitas pessoas têm suas vidas destruídas por depositarem suas expectativas de verdadeiro amor nesse conceito tão difundido pelo mundo. Então, gente, o que nós vemos hoje do eros não é o que Deus criou. Deus criou eros? Sim, mas criou para a aliança do casamento, para ser movido entre homem e mulher dentro do casamento. Hoje, o erótico tem sido levado para fora dessa aliança, e porque o ambiente mudou, o sentimento também mudou. E por isso as pessoas estão hoje buscando apenas a sua própria satisfação, sem ter o princípio da aliança. O segundo tipo de amor, qual é, gente? É o filéu. Esse amor fala sobre a reciprocidade, ou seja, ele existe na base da troca e está vinculado à empatia e afinidade. Esse tipo de amor, infelizmente, é muito comum dentro da instituição igreja, em relação a líderes e liderados, e tem relação ao próprio Deus, e até em relação ao próprio Deus, desculpe. Se Deus fizer isso por mim, então farei sua vontade. Se não fizer, não obedecerei. É um conceito tão real e tão forte que muitos de nós caímos nesse engano. O Evangelho de João traz uma passagem que considero uma das mais fortes da palavra no que se trata da restauração e amor. Lembre-se aqui, Jesus, que já havia aparecido aos seus discípulos algumas vezes após a ressurreição e que Pedro já o tinha traído. No entanto, Jesus ainda não havia conversado com seu discípulo, particularmente até então. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos seus cordeiros, dos meus cordeiros. Outra vez ele lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17. Quando a gente lê esse texto, a gente não entende nada. Por quê? Porque no português foi traduzido tudo como eu te amo, e a gente sabe agora que não existe apenas um tipo de amor, mas na verdade existem três. E nesse texto existem dois tipos de amor sendo abordados. Olha aqui, ó. Quando Jesus fala a Pedro se ele o ama, Jesus pergunta: Simão, você me agapás? Ou seja, você me ama com um amor ágape, a ponto de se entregar por mim? No que Pedro responde: Senhor, eu só te amo como irmão, com amor fraternal, um amor condicional. Ou seja, pergunta se o discípulo ama com amor incondicional. E o discípulo responde
que ama com um amor de amigo. Apesar da resposta de Pedro deu a uma pergunta do mestre ser um amor diferente do que Jesus estava perguntando, ainda assim o Senhor chama para cuidar de suas ovelhas, pois o Pai entende que amadurecimento é um processo. O terceiro tipo de amor é o ágape. Esse amor não é reativo. Ele não depende da ação do outro para acontecer. Ele acontece, é uma ação, é uma convicção. Gerada por quem? Gerada pelo Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é o amor ágape. João 13:35, através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha só, quando é que nós somos reconhecidos pelo mundo como tendo o amor de Jesus, como sendo discípulos de Jesus? Quando manifestamos o amor que é o fruto do Espírito. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama com amor ágape, esse é nascido de Deus, é nascido de novo. 1 de João 4:7. Em todos esses versos, em todos os outros da Escritura, o amor é descrito como um amor o quê, gente? Doador, chamado amor ágape, o amor que nasce de Deus, onde a prioridade é sempre quem? O outro. E aí? Você tem amado com que tipo de amor? Filéu ou amor ágape? O amor ágape, ele é produzido pelo Espírito em nós, onde nós vamos precisar renunciar ao nosso egoísmo, à nossa vontade e permitir que ele nos conduza em amor a dar ao outro aquilo que ele deseja dar. Porque esse amor transforma, restaura, gera vida, ok? Então, o amor que nós estamos lendo lá em 1 Coríntios 13, gente, é o amor de um filho maduro, que reproduz aquilo que vê o pai fazer, que reproduz a fala de seu pai e que dá testemunho de quem ele é. Sendo assim, nesse processo de amadurecimento da caminhada cristã, não existe termômetro tão poderoso quanto o amor ágape em ação através da vida de um filho maduro. Amém, pessoal? E aí? Amém ou não amém? Todo mundo está bem ou não? Então, gente, qual é a maior marca do amor, da maturidade? O amor. Fala comigo, Sô. Não, achei interessante, o senhor foi falando da questão da maturidade, que Pedro, né, lá desde o início a gente vê várias posturas, comportamentos de Pedro dentro desse processo, desses 5 etapas, né, de amadurecimento. Depois ele se tornou o apóstolo Pedro, né, e até hoje é comentado, né, das coisas, como Deus usou esse homem tremendamente. Então, assim, teve coisa que me chamou a atenção. A postura de Jesus como líder, né? Ele não criticou, não falou que Pedro era problemático, não desistiu de Pedro. Ele tinha tudo para desistir de Pedro, né? E ele investiu em Pedro, continuou acreditando e reafirma a identidade de Pedro. Assim, o senhor estava falando e Deus estava ministrando isso, porque às vezes a gente, até em cargo de liderança fora, então a gente quer desistir das pessoas, a fulana não tem mais jeito, a Soraya é problemática, tô dando um exemplo, né? Fulana, e a gente não olha pro tesouro, há um tesouro, sabe? Deus tem falado muito isso comigo, há um tesouro dentro da pessoa, por pior que ela seja, aos meus olhos, aos olhos, né, da gente, há um tesouro, né? E como eu aprendi, as pessoas proféticas desse tempo, elas buscam o tesouro no outro. E Jesus buscava o tesouro nesses homens. Homens que tinham tudo aí, com vários comportamentos, e a gente vê os frutos até hoje, né? O legado que foi deixado. Então, assim, foi uma reflexão para mim, entendeu? Amém, amém. É verdade. Duas coisas que envolvem, gente, essa coisa da maturidade, como a Soraya disse, é a gente investir em pessoas
né? Não desistir delas, mas é também aquela outra parte, né? A pessoa precisa se permitir, a pessoa precisa também querer. Mas se a pessoa quer, invista. Uma das coisas que a gente precisa também lembrar, e até a gente às vezes até esquece disso por se tratar de Jesus. Pedro ainda não havia nascido de novo. Por que Jesus vai tenta e vai lidando com Pedro dessa maneira? Pedro era um judeu, alguém que ainda não tinha um novo nascimento, foi chamado para ser discípulo, mas ele foi desafiado a viver coisas que ele não tinha capacidade para viver. No entanto, quando Jesus fala sobre perdão, ele fala, mas é tão... até 7 vezes, aí Jesus diz, não, 70 vezes 7. Jesus vai apontando para uma capacitação que naturalmente ele não tinha. Mas o interessante é que Jesus vai atrás dele, sabendo também daquilo que haveria de vir por intermédio do Espírito, e quando Pedro recebe o Espírito, quando Jesus sopra, ele se torna um homem totalmente diferente. Então, assim, essa trajetória de Pedro, a nossa trajetória, gente, é uma trajetória de transformação, como a Soraya disse, né? Achar tesouros nas pessoas é um desafio gigantesco, porque às vezes a gente está muito sobrecarregado, mas eu quero declarar no nome de Jesus que esse tempo, esse ano de 2024, Deus vai estar te dando uma capacidade gigantesca para achar tesouros e também ser encontrado, ser achado. Que você viva isso, que você se permita isso, sabe? Eu estou com muita esperança nesse ano de 2024, né? Apesar de naturalmente nada ter mudado, mas as palavras que Deus tem liberado são palavras assim de muito encorajamento, de muito desafio, mas de muito encorajamento, né? E vamos confiar no Senhor. Não há como caminhar com Ele se não for pela fé, né? O próprio nas Escrituras, né, vem dizendo que o justo vai caminhar pela fé, o justo vive pela fé. Lembrei agora o texto correto. O autor de Hebreus diz isso, um dos profetas também diz que o justo vai caminhar pela fé. E fé, gente, nada mais é do que confiar naquilo que Jesus fez e na palavra que o próprio Deus liberou sobre nós. Amém? Então, pessoal, hoje nós terminamos aí esses 2 capítulos. Amanhã nós temos mais 2 capítulos, tá bom? Se você não puder vir assistir a aula, não há problema. Ela vai ficar gravada, depois vai ser disponibilizada, não há problema. Amanhã a gente vai começar a falar sobre os 5 ministérios, tá? São os 2 capítulos que falam sobre os 5 ministérios. Vamos começar a falar sobre esse assunto maravilhoso. E antes de você sair da aula, não esqueça de colocar o seu lindo nome, tá bom? Para a gente registrar direitinho, tá bom? Pessoal, feliz ano novo, sejam muito bem-vindos às aulas e que vocês desfrutem do melhor em nome de Cristo Jesus, tá bom? E se prepare, a gente tem muita novidade para o ano de 2024, mergulhem com a gente, vamos ter muita capacitação. Não sei se vocês perceberam que agora a gente está com um centro apostólico, ok? E o centro apostólico, gente, tem uma proposta de ser muito mais do que as nossas bases, mas ser também um lugar de capacitação. Então, a gente vai ter muito curso online, né? Até para facilitar a participação das pessoas, e estejam atentos aí. A gente está se organizando para isso, a gente está com muitas ideias legais, e a gente vai ter, nesse ambiente online, a gente vai ter muitas oportunidades de capacitação para que todos os discípulos de Caminho Santo, não importando a base, estejam todos capacitados a servirem da melhor maneira, a servirem o corpo e ao mundo, né? Claro que trabalhando sempre nessa ordem, servindo a sua família, a sua comunidade de fé e ao mundo, tá? Nunca esqueça, essas 3 esferas, elas são importantíssimas para a nossa manifestação. Tudo começa na família,
Isso reflete na nossa congregação e isso vai tocar o mundo, tá bom? Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Amanhã a gente está aqui às 8 horas da noite também. Tá joia? Um grande beijo a todos, pessoal. Graça e paz.